Nova Manhã. Vida e Saúde, com o Dr. Renato Kifuri. Dr. Renato Kifuri, que é pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, hoje vai falar com a gente aqui sobre a redução de hospitalizações e mortes, isso por causa da vacinação da Covid-19. Bom dia, Dr. Renato. Bom dia, Mauro, bom dia, Didi. Prazer sempre falar com vocês aqui, com quem nos acompanha. Tá caindo, né, doutor Renato? Esse é um tema que vem cada vez mais trazendo aí a discussão à tona, o tal do fim da pandemia. Quando é que nós chegaremos ao fim, né? Um dia a pandemia vai acabar, como todas acabaram. E a resposta é quando a Organização Mundial da Saúde vai declarar o fim da pandemia e como é que isso se dará. Os países que mais obtiveram aí elevadas coberturas vacinais, reduziram a números importantes, o número de casos de hospitalização, hoje já discutem como é que vamos fazer daqui para frente. Vamos revacinar, vamos dar uma terceira dose para quem é grupo de risco, vamos continuar dando vacinas anualmente, adaptando a formulação dessas vacinas. Esse é o tema mais atual. Mas o que eu queria discutir e trazer aqui para quem nos ouve é que essa redução de hospitalizações e mortes que a gente teve ainda não está sendo acompanhada com uma redução na transmissão do vírus. Então, a gente vacinou os grupos mais vulneráveis, aqueles que mais hospitalizam e morrem, mas a gente ainda registra 40, 50 mil casos por dia. Nós precisamos muito avançar na vacinação dos mais jovens. Ali está a força da infecção. A gente só vai conseguir controlar realmente a infecção quando chegarmos a um número de vacinados entre os jovens, aqueles que mais transmitem, muito maior. E esse é o desafio agora. Parece que a interrupção de vacina agora vai ser um fato cada vez mais raro. A gente tem, especialmente no último trimestre do ano, de setembro a dezembro, entregas de vacinas que serão mais que suficientes para vacinar a população inteira, quase que 2 vezes, quase com 3 doses todos os brasileiros, se todos os cronogramas forem entregues. Então, o nosso desafio agora é o convencimento dos jovens, como muitos países estão tendo dificuldade agora de fazer com que os jovens se vacinem, né? Um público que se acha menos vulnerável, mas que são cruciais para a gente controlar a pandemia e pensar nesse fim de jogo aí que a gente está caminhando para ele. Para o fim de jogo acontecer, né? E aí o senhor colocou, doutor Renato, muitas opções para o ano que vem. O senhor aposta em qual delas? Já dá para fazer essa aposta? A gente vai ter mais uma campanha de vacinação contra a Covid-19? Isso é o mais provável? Olha, o grande desafio, Didi, eu acho que é a tal da variante, né? Que esse vírus se comportará em termos de mutação e eventual escape das vacinas. Até agora, as 4 variantes de preocupação que a gente tem, a alfa, beta, gama e delta, se mostraram sensíveis aí às vacinas que a gente dispõe. Então, a princípio, nós não precisaríamos mudar a formulação de vacinas, nós íamos estudar e acompanhar só a duração da proteção dessas vacinas nas diferentes idades, nos jovens, nos idosos, naqueles que têm doenças crônicas, e revacinar aqueles que perderem a sua proteção. Mas, eventualmente, se as variantes ficarem muito diferentes e aí escaparem da eficácia das vacinas, a gente pode ter que revacinar, não porque a proteção foi embora, mas porque o vírus ficou diferente. É curioso que nós temos um fenômeno, estamos cada vez mais confirmando um fenômeno, que tem um nome complicado, que chama convergência genômica. O que é isso? O vírus vai mudando de um jeito para ele tentar se adaptar ao ambiente. Então, as mesmas mutações que acontecem na Índia, na Inglaterra, no Brasil, na África do Sul, são muito semelhantes. Eles caminham, eles convergem, independente de eles serem nos mesmos locais, o vírus tem uma convergência para um formato ideal mais adaptativo, que as mutações são parecidas. Então, quando você olha a mutação, a variante da Delta lá da Índia, ela parece muito, ela tem componentes da mutação brasileira, da mutação da alfa inglesa, e com isso ele vai se tornando um vírus muito mais genérico, vamos chamar assim. Essa convergência vai distanciando o vírus daquela agressividade que ele tinha lá em Wuhan quando ele surgiu, e ele vai se tornando, na minha opinião, um vírus
que vai ter uma característica sazonal, vai circular em determinada época só do ano, provavelmente no inverno, onde os vírus respiratórios mais gostam, e ele vai se tornar uma doença mais, vamos dizer, que afeta com mais gravidade grupos prioritários. Então essa é a expectativa. A gente tem que, vacinando agora, a briga agora é combater esses números, a epidemia vai passar e o nosso grande desafio é mitigar, né? Não ter chegado nesses 500 mil mortos, não ter combatido melhor essa pandemia. E hoje nós temos uma ferramenta, a vacina, a França, que ontem, curiosamente, o Macron lançou uma campanha semana passada de vacinação, de passaporte de saúde, só permitindo a entrada de vacinados em shows, bares, restaurantes. A procura pela vacina para os jovens, uma semana depois desse anúncio, foi absurda. Vacinaram em uma semana a mais do que os últimos 2 meses inteiros. Então, é impressionante como ali a motivação ainda na sociedade acaba sendo um fator importante da vacinação, né? Doutor Renato, também muito se fala sobre a questão da terceira dose, né? O que a gente já sabe a respeito disso? Se vai ser necessário tomar uma terceira dose das vacinas que exigem hoje 2 doses? Ou essa terceira dose pode virar uma terceira, quarta, quinta, ou seja, uma vacinação anual? O que a gente já sabe sobre isso? Aí debruçam-se os maiores estudos, viu, Mauro? A gente sabe, por exemplo, quem tomou uma vacina qualquer, vamos dizer a AstraZeneca, será que se eu fizer uma combinação agora, der uma dose da Pfizer ou da Janssen ou da Coronavac, eu tenho um resultado melhor? Quem tomou uma Janssen, será que eu dando uma complementação com um produto diferente, isso é melhor? E com que intervalo? Essas são as respostas que nós vamos ter que dar até o final do ano, porque praticamente o Brasil vai terminar a vacinação de toda a sua população e nós temos que decidir o que comprar, o que produzir, quem vai vacinar, intervalo, para quem tomou uma vacina, qual é o melhor esquema de complementação. Provavelmente eu acho que sim, a terceira dose vai ser um fato que, pelo menos para algumas populações que respondem pior às vacinas, como os idosos, aqueles portadores de doenças crônicas, esses classicamente, pelo próprio envelhecimento do sistema imunológico nos idosos, respondem pior a qualquer vacina, e Covid não é 19. Esses provavelmente serão os primeiros a receber uma dose de reforço. Agora, com que vacina, com que intervalo? Esse é o assunto do momento, a academia está se debruçando, são inúmeros estudos mostrando o que acontece com esses esquemas mistos de vacinas, com intervalos diferentes. Nós estamos para definir ainda o melhor esquema de vacinação, o que não foi possível nesse primeiro ano de pandemia. Nesse primeiro ano de pandemia é vacinar com a primeira vacina que estiver disponível, no esquema que foi estudado até então. Agora nós vamos ter que olhar com um amadurecimento maior para esses esquemas vacinais e definir para cada público-alvo a melhor vacina. Isso nós vamos poder fazer no ano que vem. As lições aprendidas nesse primeiro ano nos ajudarão muito a escolher a vacina para cada público-alvo, o intervalo ideal entre elas, quem precisará de doses de reforços. Eu acredito que nós vamos voltar muitas vezes aqui para conversar sobre esse tema, que vai ser o caminho do futuro. Mas hoje a briga é o endgame, né? O fim do jogo, quando é que a gente chega lá, e para isso a gente precisa aumentar rapidamente o número de vacinados antes que as variantes apareçam aí e escapem dessas vacinas que a gente tem, que ainda funcionam muito bem contra todas elas. E o Dr. Renato Kifuri vai trazendo as informações, as atualizações e também as recomendações aqui no Nova Manhã. Dr. Renato, obrigado por hoje, bom fim de semana, até semana que vem. Para todos nós, abraço a Mauro, Didi, grande abraço a todos.